Olá, sejam bem-vindos ao Trocando Ideias, o canal onde nós falamos de tudo, um pouco. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho aqui para receber as notificações dos vídeos aqui do canal. Não esquece também de nos seguir lá no Instagram e Facebook, tá certo? O tema que nós vamos falar hoje é um tema muito polêmico, acho que um dos mais controversos e polêmicos de sempre, não só da atualidade, mas de todas as épocas. Nós vamos falar sobre o aborto. E para falar sobre o aborto, eu dividi em 6 itens, tá certo? Então vamos ao primeiro. Número 1. Engravida quem quer? Será que é verdade isso? Será que só engravida quem quer? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela divulgou uma lista, um laudo, um estudo mostrando a eficácia dos métodos contraceptivos, tá certo? E as chances que eles têm ou não de falhar. Então, o primeiro é a camisinha masculina. Então, segundo a OMS, quando você usa camisinha masculina, você tem 2% de chance de engravidar. É pequeno? É, mas existe a chance, 2% de chance. Se o uso da camisinha for incorreto ou indevido, esse número cresce para 15%, o que é um aumento considerável. Já a camisinha feminina, que é um trambolho gigante, se você a usa corretamente, ela inibe em 95% as chances de você ficar grávida. Mas assim como a camisinha masculina, se você a utiliza de maneira incorreta, essa proteção cai para 79%, tá certo? E o método contraceptivo mais utilizado pelas mulheres hoje em dia é o anticoncepcional. E segundo a OMS, a pílula ela tem uma chance de 0,3% de você engravidar. Não é zero, existe a chance. Mas se por um acaso a mulher ela não toma corretamente, esquece e altera a rotina do remédio, ou ela mistura com outros medicamentos que ela também usa, pode ser que ele não funcione da maneira eficaz. Então, se isso acontecer, essa estatística de 0,3%, ela sobe para 8%. Espermicida. Algumas pessoas usam espermicida e ele funciona. A chance de você engravidar usando espermicida é de 18%. Mas se tiver com data de validade vencida, se tiver com algum problema no produto, esse número cresce para 29%. Existe também o DIU, né, que é colocado dentro da mulher, e esse também não é um método totalmente eficaz. O DIU, a chance de engravidar é de 6%, mas se ele for mal colocado, as chances aumentam para 16%. Então essa história de que engravida quem quer é balela, é mentira, tá certo? Existem gravidez indesejável? Existe, porque nenhum método anticoncepcional, ele é 100% anticonceptivo, ele é 100% eficaz. Sempre vai ter uma falha e vão ter aquelas que infelizmente vão cair nas estatísticas das exceções, tá certo? Esse foi o primeiro ponto sobre o aborto. Segundo, de quem é a responsabilidade em uma gravidez indesejada? Essa é clichê, gente. As pessoas jogam toda a responsabilidade em cima de quem? Da mulher. Mas existem também outros fatores que ajudam, vamos dizer assim, a essas gravidezes indesejáveis acontecer. Uma delas é que os homens, já foi feita pesquisa, a maioria deles não gosta de usar camisinha. Então, se você está em um relacionamento, vamos dizer, firme com a pessoa, e a pessoa diz para você que não gosta, a maioria das mulheres elas vão ceder a acabar tendo relacionamento sexual sem a proteção, que não serve unicamente para impedir a gravidez, mas também de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem esse fator também que pesa na hora.
A responsabilidade da gravidez indesejável é 50% mulher e 50% homem. É totalmente dividido porque é um risco que os dois assumem. Como nós vimos, a OMS deixou bem claro que não existe um método contraceptivo 100% eficaz. Então, quando você tem um relacionamento sexual com uma pessoa, você está correndo risco, sim, de ser pai ou de ser mãe. Por mais que a pessoa, no caso a mulher, porque sempre cai sobre a mulher a responsabilidade de se proteger, de evitar e né? Não tantos em cima do homem, por isso que muitos põem a culpa na mulher, mas a culpa não é unicamente da mulher. A culpa é do homem também, tá certo? Não é bem culpa, porque são coisas não programadas, mas a responsabilidade pertence ao homem e pertence à mulher. Mas o homem ama ficar fugindo de suas responsabilidades. E não seria diferente, né? Nesse caso, existem aqueles que assumem o que aconteceu e entendem que foi um erro do percurso, mas existem aqueles que simplesmente lavam as mãos e seguem sua vida. E ainda dizem que a culpa é só da mulher. A culpa não é só da mulher, tá certo? A culpa é divididazinha, gente. Terceiro item, aborto masculino. Mas existe aborto masculino? No sentido literal da palavra, não. Não como é feito para a mulher, não no sentido do aborto feminino. Mas o homem aborta sim. E o pior do aborto masculino é que ele acontece desde a concepção e muitas vezes ele é levado até a morte. Homens, eles engravidam, seja suas parceiras, seja uma mulher com quem ele ficou uma noite, uma semana, e quando ela diz que está grávida, ele simplesmente some. E muitas vezes esse desaparecimento, vamos dizer assim, ele causa um sofrimento não somente para a mãe, como para a criança também. Nós temos no Brasil um número enorme de mulheres que são donas de casa, que sustentam seus filhos, que são elas pais e mães, as chamadas pães, porque o homem simplesmente sumiu. Só que o diferente do aborto feminino, que é criticado, que é tido na lei como crime, o masculino ele é aceito dentro da sociedade, tá certo? E nós temos casos famosos de abortos. Um é do que é tido como rei, mas que de rei para mim não tem porcaria nenhuma, tá certo? O tal do Pelé. O tal do Pelé é um exemplo típico de homem abortivo, do homem que abortou desde a concepção até a morte da filha. Para quem não sabe, Pelé teve um relacionamento extraconjugal lá pela década de 70, 73, 76, não lembro direitinho. E quando a amante disse para ele que ele estava grávida, ele lavou as mãos, fez que nem Pilatos, ó, se vira que o filho é teu. Na hora de virar os olhos, eu estava junto. Mas agora, na hora de assumir a responsabilidade, ó, se vira. E nasceu a Sandra Regina, que durante toda a vida ela lutou não pelo dinheiro do pai, mas pelo reconhecimento, para ter um nome do pai na certidão de nascimento. Em 96 ela fez um teste de DNA que deu positivo, Pelé era o pai dela. Não tinha como contestar, mas mesmo assim ele recorreu 3 vezes, tá certo? E nunca ele se aproximou da filha. Nunca ele fez o mínimo de esforço para minimizar o dano que ele causou emocional e psicologicamente naquela mulher, né? Até o leito de morte ela implorava para ter contato com o pai, mas o pai simplesmente não queria. É o tipo de aborto que causa tanta dor ou mais, já que quando uma mulher aborta, a criança, o feto em si, não sei como vocês chamam, ele não tem muita noção, ele não tem noção na verdade do que está acontecendo. Mas quando um pai, ele aborta, a dor psicológica e a dor emocional que aquela criança leva para o resto da vida é muito grande, sem saber quem é sua origem, sem saber quem é seu pai. Além disso, um fato importante é que 5 milhões e meio de crianças elas não têm
o nome do pai na certidão de nascimento. Tanto é que o Conselho Nacional de Justiça ele fez o projeto Pai Presente, que é para diminuir essa estimativa. Mas o problema não está em pôr o nome da criança, ou pôr o nome do pai na certidão da criança. O problema está no relacionamento desse pai com essa criança. Porque não adianta colocar o nome no papel se você aborta não dando sentimento, não dando carinho, não dando proteção, não acompanhando, não educando. Pôr o nome no papel não significa nada, significa somente que você assumiu aquela sua responsabilidade, mas a responsabilidade vai muito além disso, tá certo? Quarto item, legalização. No Brasil, aborto até hoje é proibido, exceto em 2 casos, que eu me lembro, acho que são 3, mas eu só lembro de 2, que é crianças três, né, que são vítimas de estupro, crianças que nascem, que estão sem cérebros e que correm risco de morte para a mãe ou para o bebê. Só que a bancada evangélica, gente, que gosta de se meter nessas coisas, ela quer fazer com que até essas 3 opções elas sejam criminalizadas, indo contra tudo que o resto do mundo. Recentemente a Argentina e a Irlanda, se eu não me engano, elas legalizaram o aborto, tá certo? E esses países que legalizaram o aborto, eles puxaram, né, os países mais ricos do mundo, eles puxaram para baixo a estimativa de mulheres que morrem vítimas de aborto clandestino. Em países desenvolvidos, ricos, foi de 46 mil para 27 mil o número de mulheres que morrem. Em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil e a maior parte da América Latina, esse número se manteve instável, de 39 mil para 36 mil, se manteve ali na média, tá certo? Então, a legalização do aborto, ela permite que a mulher ela tenha um mínimo de segurança diante de uma intervenção cirúrgica grave. Então, é importante legalizar para que a escolha seja da mulher, a escolha seja daquela pessoa, mas aí entra o quinto item, que é os contra o aborto, tá certo? As pessoas que geralmente elas são contra o aborto, elas são contra por motivos religiosos. Aí é que tá a bagaça, gente, porque as pessoas, elas têm que entender que o que elas acreditam, ela não pode interferir na vida de outra pessoa. Se você decidiu não cometer aborto, se você decidiu que isso é pecado, que isso é errado, isso é uma decisão para a sua vida, não para a vida de outrem. Então, forçar uma pessoa a tomar uma decisão importante na sua vida mediante as escolhas que você fez é complicado, porque você não está na pele daquela mulher. Você não sabe as condições dela psicológicas e emocionais, você não sabe como foi que ela engravidou. Então você querer que ela assuma uma responsabilidade e leve adiante a gravidez unicamente porque você acha que é pecado, é um erro. Porque se você realmente é cristão, você pode até aconselhar, dar a sua opinião. Mas você não pode nunca forçar uma pessoa a tomar aquela sua decisão forçadamente como certa também para a vida dela, tá certo? Se é pecado ou se é erro, a única pessoa que julga é Deus. Deixa ela se resolver com Deus. Não é da sua conta. Cuide da sua vida. Cuide dos seus pecados. Deixa que o pecado do outro, o outro vai resolver com aquele lá de cima, tá certo? Mas a bancada evangélica, gente, ela gosta de se meter nisso. Ela gosta de forçar as pessoas a fazerem aquilo que elas acham que é certo. Então, se você é contra o aborto, não faça aborto. Se você acha que aborto é pecado, não faça o aborto. Se você acha que o aborto é assassinato, não faça o aborto. Mas não queira que uma pessoa seja forçada a tomar uma decisão vital de sua vida baseada no que você acha, no seu achômetro, tá certo? Cada pessoa deve ser livre para fazer as escolhas de sua vida e arcar com as consequências dela. Simplesmente deixe cada pessoa fazer suas escolhas. É a escolha da vida dela, não da sua, tá certo? Se você é contra, não faça, mas não queira que outra pessoa tome decisões baseadas naquilo que você acha, que você quer que seja imposto como certo, tá certo? Aí vem o sexto item, que é os pró-vidas,
são aquelas pessoas que são contra o aborto porque acreditam que o feto, ele já tem vida, ele já tem alma, e que é um assassinato, você está matando uma pessoa indefesa, que não tem como se defender de forma alguma. Mas eu fico me perguntando, essas pessoas, elas são contra o aborto realmente por conta de acreditar que a vida é importante? Porque se fosse assim, por que existe tanta criança passando fome, sem assistência médica, sem assistência de segurança, sem suas necessidades básicas dadas pela sociedade? Porque se uma mulher que não tem condição de ter um filho, ela tem, o índice, a possibilidade daquela criança passar por necessidades é gigante. Mas muitas pessoas preferem que elas passem a vida de necessidade, de dificuldades, a que a mãe faça o aborto. É complicado, porque se você é provida de todas as formas. Aquela criança que está no semáforo jogando bolinha, aquela criança periférica que está lá passando fome, passando necessidade, você tem que cuidar delas também. Ou será que você é contra o aborto somente por ser do contra? Porque se você é a favor da vida, você tem que cuidar daqueles que estão vivos, assim como você está se preocupando com aqueles que ainda não nasceram. E uma das alternativas que se dá para mulheres não abortarem é a adoção. Só que o governo ele quer proibir a mulher de abortar, só que o processo de adoção ele é muito burocrático, né? Existe no Brasil cerca de 47 mil crianças dentro desse nicho de adoção. Só que dessas 47 mil, apenas 7 mil estão, vamos dizer assim, burocraticamente aptas para serem adotadas. De 47, apenas 7, porque o governo do Brasil é muito moroso, porque o governo do Brasil adora uma burocracia, adora papelada, adora complicar. Se vocês querem que essas crianças que estão lá em abrigos, em orfanatos, elas tenham uma oportunidade, diminuam a burocracia, diminuam a papelada, deem mais opções, facilitem com que pessoas que queiram adotar essas crianças, que queiram dar uma vida digna e decente a elas, tenham essa oportunidade, tá? Mas não é somente isso que prejudica, não. Existem uns pré-requisitos que os adotantes, eles têm. Por exemplo, eles têm vamos supor assim, 3 requisitos básicos, que são, os bebês eles têm que ter menos de 3 anos. Eu sou contra, mas eu entendo, porque quando você adota uma criança, você quer participar de todas as fases daquela vida. Desde o trocar fralda, do primeiro sorriso, do primeiro dia da escola e tudo mais, você quer participar. Só que existem crianças que estão lá de 6, 7, 8 anos que precisam de amor, que precisam de cuidado. E que muitas vezes você deixa de ajudar unicamente porque você quer participar de um período mais longo da vida, mais no início da vida daquela criança, né? Elas têm que ser brancas, na maioria das vezes, e não ter doença congênita. Então, se as crianças, elas têm mais de 3 anos, elas são negras, pardas, descendentes indígenas, asiáticas, ou ela tem alguma deficiência congênita, as chances delas serem adotadas diminuem drasticamente, tá? Porque as pessoas elas querem adotar as crianças brancas. Somente 50% dos adotantes, eles aceitam serem pais de uma criança de uma etnia que não seja branca. Somente 50%. Se você está querendo adotar uma criança, gente, você está querendo dar amor para um ser humano. A cor da pele dela não deve interferir em sua escolha. Ela vai lhe dar amor, ela vai lhe amar e você vai amar ela da mesma forma. Mas nós temos esses entraves, né? As crianças elas precisam ter 3 anos, na maioria elas precisam ser brancas e elas não podem ter nenhum tipo de deficiência congênita para que suas chances elas sejam aumentadas, tá certo?
Dos adotantes, apenas 6,3% aceitam que as crianças elas tenham mais de 8 anos. É complicado, né? Você dá uma opção para uma mulher, diz, ó, você não aborta, dá para adoção. Mas que vida essa criança vai ter? Porque nós sabemos que as pessoas que fazem aborto clandestino geralmente são as mulheres periféricas, as negras, as mulatas, as pardas. E consecutivamente elas vão ter crianças negras, mulatas e pardas que não vão estar na lista, no topo das escolhas de adoção. Ou seja, você é provida, mas você é provida branca. Você não é provida de todas as raças. Se você, essas pessoas, a maioria delas, tiver que escolher entre um bebê negro e um bebê branco, eles vão escolher um bebê branco. O aborto, a criminalização do aborto, ele serve unicamente para matar mulheres que não têm condição. Porque uma mulher rica, uma mulher que tem posse, ela vai, se ela não quiser a criança, ela vai fazer aborto de qualquer forma, porque ela tem como pagar. Ela tem como ter um pouco mais de condição para fazer um procedimento cirúrgico mais seguro. Mas a mulher da periferia, a mulher pobre, ela vai continuar morrendo, porque ela não vai ter condição de ter um mínimo de segurança. Aí você deve estar se perguntando, e você é a favor ou contra o aborto? Eu não faria. Eu não escolheria, não faria essa opção. Eu teria. Por questões religiosas eu não sei, ainda eu pensei muito sobre isso, mas eu ainda não cheguei numa definição por que eu sou contra. Não contra, mas porque eu não faria. Mas uma coisa importante é que, por eu não fazer, não quer dizer que eu não queira que outra pessoa faça, porque eu não sei as condições daquela pessoa, não estou na pele daquela pessoa. Eu não faria. Mas, assim como eu tive a escolha de não fazer, uma outra mulher, a outra mulher, ela precisa ter a mesma escolha de sim ou não. E se ela optar por sim, é a escolha dela, é a opção dela e não minha, tá certo? E você, o que acha do aborto? Se você é contra, é a favor? Se você é contra, quais os motivos? Se você é a favor, quais os motivos, tá certo? O vídeo foi um pouquinho longo, mas porque o tema realmente exige um pouco mais de elaboração, vamos dizer assim. E mais uma vez, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Não esquece de nos seguir lá no Instagram e Facebook, tá bom? Até a próxima. Tchau!